Continuando aqui a nossa meditação na palavra de Deus. Então Balaão, ele aconselha aquelas mulheres a dar ocasião para os filhos de Israel prevaricar contra o Senhor. Então aqueles filhos de Israel que saíam para a batalha e ao voltar, certamente, em meio aos caminhos por onde aquelas mulheres se encontravam, aconselhadas por Balaão, elas fizeram os filhos de Israel a se prostituírem. E aí vemos então o servo de Deus, o homem Moisés, agindo de forma a fazer com que a banalização daquele pecado tivesse um fim. E aí foram mortos mulheres, aquelas mulheres, as crianças masculinas, e assim foi então dado um término àquele comportamento que fazia desviar a congregação de Israel dos preceitos do Senhor. Concluindo aqui, a Bíblia Sagrada é o fundamento para o viver ético-moral dos cristãos. É a única regra infalível de fé e de conduta para a Igreja. Portanto, em tempos de ataques ideológicos contra a cultura judaico-cristã, a Igreja não deve furtar-se de ser o sal da terra e a luz do mundo em pleno século. Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14. Então, observamos que a Igreja de Cristo, ela é e tem em sua mão o vislumbre de um grande projeto de Deus. Esse projeto com que Deus contou com o povo de Israel. O povo de Israel falhou por causa dos escândalos, por não cumprirem as normas e os preceitos divinos. Então foi visto que Israel teve uma repreensão da parte do Senhor. Então a Igreja da mesma forma. É por isso que Jesus, ele contou a parábola das 10 virgens, porque 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Então as loucas não tinham azeite em suas vasilhas, e quando voltou, e quando o esposo chegou, e quando o noivo já estava às portas, foi ouvido: ele está chegando, ele está vindo. E aquelas loucas não tinham então um preparatório. Assim, na vinda de Cristo, muitos serão deixados para trás, porque conheceram a palavra, mas não viveram de acordo com a sã doutrina da palavra de Deus, com as éticas espirituais que devem reger o comportamento do cristão de acordo com a santa palavra gloriosa de Deus. Estamos encerrando, e o nosso convite é que você não deixe de ir na escola bíblica dominical